Galera, o tema do acampamento é enraizados, né? Tema legal, top demais. O bispo Renato, ele ficou impactado com o tema, o bispo Benedito também. Ele falou assim: nossa, que tema forte, que tema legal, que tema diferente. Dá para trabalhar muito a respeito disso. Amém. Porém, preste atenção aqui em mim. Se nós não sairmos aqui verdadeiramente enraizados, se nós não entendermos tudo o que foi pregado, tudo o que foi falado, tudo o que foi ministrado, se eu sair daqui e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes de vir para cá, tudo foi em vão. Tudo foi em vão. Foi dinheiro jogado no lixo. Eu precisava falar isso, gente, porque tem gente que vive de acampamento em acampamento. E eu não queria, sabe? Eu queria que no próximo acampamento eu visse a mesma pessoa durante o ano inteiro na igreja e ela chegasse lá, estivesse lá na igreja. Eu vou no acampamento, amém, eu quero viver mais um novo de Deus. Não viver de acampamento em acampamento. Não é à toa o tema enraizados, é para enraizar mesmo, é para sair firme em Jesus. Porque se a gente não mudar nada, absolutamente nada, a gente só viveu dias legais, num lugar top, com uma comida muito bacana. Só que o objetivo principal daqui qual que é? Qual que é o objetivo principal daqui? Se enraizar em Jesus. Enraizar em Jesus. Esse é o objetivo principal daqui. Eu vou falar de novo, e grave isso, porque se alguém aqui, depois que sair desse acampamento, voltar a fazer as mesmas coisas, lembre disso: eu joguei meu dinheiro no lixo, não valeu de nada. Nós não temos que vir para este lugar para passar tempo, nós temos que vir para este lugar para acrescentar algo em nós. Amém? Vocês estão comigo? Quando Deus deu esse tema para mim, para a liderança, quando a gente discutiu a respeito desse tema, foi lá em setembro mais ou menos, Gabi? Por aí, né? Deus já me deu a palavra, Deus já me deu um texto. Estou com essa palavra pronta desde setembro. Desde quando a gente lançou o acampamento, a palavra já estava pronta. Aí eu falei: nossa, eu vou pregar uma palavra que está pronta desde setembro, depois de bispos pregando aqui. O pastor Estevam falou hoje, né? 20 anos mais ou menos como pastor. Que responsa. Então, quando Deus me deu esse tema, deu esse texto, Ele deixou algo bem claro para mim. A respeito desse texto existem verdades que deixa bem claro o que nós precisamos entender para sair daqui enraizados. Agora repete assim comigo, assim, ó: consolidados. Meu querido, nós vamos consolidar, presta atenção, nós vamos consolidar tudo o que nós escutamos nesses dias. Vamos pegar todas as ministrações da Gabi, do bispos, do pastor Estevam. Vamos consolidar. E vamos sair daqui totalmente enraizados. Não tem como, é impossível nós não sairmos daqui enraizados. Só se eu não querer mesmo. Se eu não querer uma transformação, só se eu não querer uma mudança na minha vida. Isso é decisão. Então, o texto é Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Já vou adiantando a leitura, e vocês não dormem. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas.
Contemplai as aves do céu, não semeiam e não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto que vestir? Observar como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. E contudo, vós asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que vos vestiremos, pois são pagãos que tratam de obter tudo isso. Ou seja, são as pessoas do mundo que não conhecem Jesus. Mas vosso Pai Celestial, que sabe que necessitais de todas essas coisas, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que tem a ver, isso com enraizar tudo. Meu querido, nós temos diversas necessidades, diversas preocupações, quantas coisas que passam pela nossa cabeça, no dia a dia, na jornada da nossa vida. Porém, preste atenção nisso. Porém, Jesus é a nossa principal necessidade. Repete assim comigo, assim, ó. Jesus é a minha principal necessidade. Quando nós entendemos isso, que Jesus é a nossa principal necessidade, nós nos consolidamos nele, nós nos enraizamos nele, porque nós entendemos que quando nós entendemos que ele é a nossa principal necessidade, tudo vem dele. Tudo vem dele. Eu não preciso mais me preocupar com mais nada, porque tudo vem dele. O texto deixa isso bem claro. Quando eu olho para Jesus e foco nele, e entendo que ele é minha principal necessidade, eu descanso em paz. Porém, para que nós possamos viver isso, entender isso, que Jesus é a nossa principal necessidade, existem algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira é essa, primeira verdade. Qual é a nossa real necessidade? Qual é a nossa real necessidade? Com o que nós temos tanto se preocupado? Será que é tão importante quanto Jesus? Qual é a nossa real necessidade? Eu vou ler de novo, Mateus 6, 25. Vou ler o 25 e o 27. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a sua própria vida. Repete comigo, vida. Quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso próprio corpo, quanto que haveis de vestir. De novo, não é a vida, repete comigo. Para aí agora, segura aí. Mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua? Jornada da sua? Se fosse o bispo Renato aqui, pessoal? Jornada da sua? Demais aquele bispo. Gente, vocês perceberam? Quanta vida tem aqui nesse pouquinho que a gente leu? Eu não sei vocês, mas eu já li demais esse texto e nunca dei atenção para isso. Nunca dei o real valor para essa palavra. Como eu amo a palavra de Jesus, viu? Por isso que eu falei hoje cedo, como eu amo a palavra de Jesus. Porque quanto mais a gente se aprofunda nela, quanto mais a gente entende dela, quanto mais a gente quer saber dela, ela se revela a nós. A palavra vida aqui fala de algo muito interessante. A palavra vida
vem da palavra grega que significa psique. Repete comigo assim, ó, psique. Vocês já estão aprendendo a falar até grego. E sabe o que significa psique? Alma. E é na alma que está o centro das nossas emoções. É na alma que está o centro dos nossos sentimentos. Portanto, preste atenção, mas preste muita atenção mesmo. Se aqui vida significa alma, portanto o que Jesus está falando aqui referente ao que comer e ao que beber, não é sobre o natural, não é sobre o Big Mac, o Burger King, a Coca Zero, né, Luan? Não é sobre uma batatinha frita da hora, não é sobre o natural. Jesus está falando aqui, ó, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. E muitas das vezes a gente lê isso e fica falando assim, nossa, mas, né, eu penso, nossa, será que eu vou ter roupa mesmo? Será que eu vou ter que comer? Meu querido, palavra vida está se referindo à alma. Esse contexto não está falando a respeito do natural, mas está falando a respeito do que nós necessitamos para a nossa alma. Eu não sei se vocês já tinham imaginado a respeito disso, se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas o que fala aqui não é as preocupações do natural, mas aqui está falando referente às necessidades da nossa alma. E aí então eu li isso, eu falei, nossa, a gente às vezes lê e enxerga uma coisa, mas quando a gente se aprofunda cada vez mais na palavra, as verdades soltam a nós e novos entendimentos vêm. Meu querido, raiz fala de profundidade, e é nas profundezas da nossa alma que Jesus essa noite vai continuar tratando. Aí você vai falar, mais um pouco? Sim, mais um pouco. Oi, Júlia. É nas profundezas da nossa alma. Jesus vai um pouquinho mais profundo nessa noite, lá no centro da nossa alma, lá no centro dos nossos sentimentos, lá no centro das nossas emoções. E aí eu pergunto para vocês de novo, qual é a real necessidade da nossa vida? Ou seja, qual é a real necessidade da nossa alma? Quantas vezes, né? Nós buscamos coisas que nos parecem ser importantes, nós buscamos coisas que nos parecem necessárias, mas deixamos realmente o que é necessário de lado. Quantos de nós perdemos tempo com coisas que nos parecem necessárias, com coisas que nos parecem importantes, e deixamos realmente o que vale de lado? Nós temos, meu irmão, uma visão distorcida da nossa vida, infelizmente. Nós temos uma visão distorcida das prioridades da nossa vida. E aí nós gastamos tempo com coisas desnecessárias. Assim como fala aqui no texto, ó, Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Nós temos costume de achar que tudo que nós vemos e tocamos é necessário, não é verdade? Às vezes a gente acha, nossa, celular bacana, eu preciso dele, eu necessito dele. Que roupa top, eu preciso dela. Às vezes a gente vai no supermercado, compra coisas desnecessárias. Quem já foi no supermercado aqui com fome?
Aí que você chega em casa, você fala, nossa, eu estava com fome, porque eu trouxe tanta coisa, nunca comprei isso que eu ia comprar, se eu não tivesse com fome. A Gabriela, ela fica doida comigo. Eu só vou no supermercado com fome, eu compro cada coisa, nada a ver, depois eu não como. Ela fala, viu, você gasta dinheiro com bobeira. Nós temos costume de achar que tudo que nós vemos, que tudo que é palpável é necessário. Nós damos mais valor, muitas das vezes, para os tesouros desta terra, do que para a nossa própria vida. Nós deixamos o que realmente tem valor, ou seja, esquecemos dos nossos sentimentos, esquecemos das nossas emoções, para buscar coisas da terra. Querido, Satanás, ele é astuto. Ele coloca ao nosso redor necessidades desnecessárias, para tirar a gente do foco, para colocar a nossa visão em outras coisas, para tirar a gente do foco de Jesus. Ele faz a gente achar que a gente precisa de certas coisas, buscar certas coisas, para tirar a gente do foco de Jesus. Quantas vezes nós trocamos situações que nós achamos que é necessário e deixamos Jesus de lado. Satanás, ele anda ao nosso redor, colocando empecilhos, situações, para tirar a gente do foco de Jesus, para levar a gente bem para longe de Jesus. Satanás, ele faz nós acumularmos coisas desnecessárias, para dar peso em nossa vida, para nós não chegarmos até Jesus. Por isso que a palavra fala assim, ó, não acumuleis, não acumuleis. Nós temos costume de acumular coisas, nós temos costume de acumular pecadinhos, nós temos costume de acumular rancor, falta de perdão. Nós temos costume de acumular tantas coisas que nos impede de chegar até Jesus, que nos impede de enraizar nele verdadeiramente, de se consolidar nele verdadeiramente. Quantos de nós, esse é o pior, quantos de nós acumulamos, meu querido, rancor, mágoas? Mas aquela pessoa falou tal coisa de mim, e aquilo vai se tornando um peso, e o perdão não é gerado, e aquilo vai pesando, Nessa noite, Jesus é um pouquinho mais fundo, lá no centro das nossas emoções, lá no centro da nossa alma, para tirar realmente tudo isso que está acumulado, tudo isso que está fazendo as raízes da nossa vida ficarem mortas, juntarem fungo e mau cheiro, coisas desnecessárias que está nos atrapalhando de deixar nossas raízes crescer cada vez mais, de deixar nossas raízes se tornarem fortes. Jesus essa noite está aqui para nos dar vida. Amém? Feche seus olhos. Alex, feche seus olhos, mas não dorme. Querido, deixa Jesus agora. Eu sei que a gente já falou bastante, mas essa palavra foi falada ao meu coração desde setembro de 2019. Deixa Jesus tirar essa raiz morta que está aí dentro, que está cheirando mal, que está atrapalhando as demais crescerem.
Coloca diante de Jesus tudo que você sabe que é desnecessário na sua vida. Apresenta agora diante dele. Coloca diante dele a raiz morta do pecado. Eu declaro que já está morta. Coloca diante dele a raiz morta do vício. Por que morta? Porque Jesus vai tirar. Coloca diante dele a raiz morta da ansiedade, do medo, da preocupação, da falta de perdão, do amor próprio. Oh, Shirianda Laba, Suricanta Labas. Coloca diante dele. Deixa ele limpar. Deixa ele lá nas profundezas, no centro da sua alma. A alma fala de sentimento, a alma fala de emoção. Fica com os olhos fechados. Coloca diante de Jesus, meu irmão. Oh, Shrianda Laba, Surianda, Areanda Labas. Deixa Jesus neste exato momento cuidar da sua vida, ou seja, do que realmente importa, da sua alma, das suas emoções. Há quanto tempo as coisas desta terra têm matado vocês ao pouco? Jesus esta noite está enraizando em nós uma nova vida, oh, cheia de alegria, cheia de amor próprio. Comece a se amar. Dá lugar aí para você mesmo, cheia de esperança, cheia de paz. Deixa Jesus tirar todas as suas raízes mortas. No lugar delas, dá vida. Vida em abundância. Jesus é vivo, Ele não é morto. Nós servimos um Deus vivo, não é um Deus morto. É um Deus que resplandece. É um Deus que faz florescer. É um Deus que faz nova todas as coisas. E talvez você esteja perguntando: e aí, eu tirei a raiz morta? Vai nascer uma novinha, porque Ele é o que faz nova todas as coisas. Levanta sua mão bem alta. Eu declaro sobre vocês. Levanta bem alto as duas mãos. Eu declaro sobre vocês, igreja. Eu declaro sobre vocês vida nova. Vida nova através de Jesus. Vida nova através de Jesus. Eu declaro sobre vocês raízes novas. As mortas já eram. As mortas já eram. Eu declaro sobre vocês vida em abundância. Amém? Quem está comigo ainda aí? Falei? Jesus é um pouquinho mais fundo. Hoje é noite de nós mudarmos as nossas prioridades. Hoje é noite de nós revermos as nossas prioridades. 1 João, capítulo 2, verso 15. Opa, alguém dormiu aí? Está caindo da cadeira? Misericórdia, irmão. Eu estou cismado vocês dormindo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, mas assim como a volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somos nós que vamos permanecer para sempre. Meu querido, nós não vamos mais dar prioridade para as coisas deste mundo.
As coisas deste mundo não vão ser mais a prioridade número 1 na nossa vida. Nós não vamos mais dar bola para as coisas deste mundo e deixar que elas interfiram sobre a nossa vida. As coisas do mundo não pode ser a principal motivação para nós seguirmos em frente. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo sejam a principal necessidade em nós. Sabe por quê? Assim como fala na palavra, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E sabe quando tudo isso passar? Se eu der bola para as coisas deste mundo, se eu priorizar as coisas deste mundo, o que vai restar? Um vazio. Um vazio dentro de nós. Apenas um vazio. E aí eu pergunto para vocês de novo: qual é a real necessidade da nossa alma? Repete comigo bem forte: Jesus. Mais forte: Jesus. 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 Jesus é o único capaz de suprir todas as necessidades aqui, ó, da nossa alma. Não há outro igual, não há outro que possa fazer isso. Não são as necessidades dessa terra, não são as coisas dessa terra, é Jesus. Jesus é o único, meu querido. É tudo sobre Ele, é tudo a respeito dEle. Filipenses 4,19 diz assim, vocês não precisam abrir comigo: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É Ele, é tudo sobre Ele, é tudo através dEle. Ele é a real necessidade para a nossa vida. Nós temos que tomar cuidado e prestar muita atenção. As necessidades dessa terra nos afastam da presença de Deus. As necessidades desta terra levam para longe do nosso coração as verdades a respeito de Jesus. As necessidades dessa terra nos tira do centro da presença do Senhor, nos leva para bem longe de tudo isso. As necessidades dessa terra acabam com a nossa vida. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem muito mais, mas Ele tem muito mais mesmo. Repete comigo bem forte assim, ó: Jesus é a minha principal necessidade. De novo, mais forte: Jesus é a minha principal necessidade. Jesus é exatamente tudo o que precisamos para termos uma vida em paz, ou seja, para que as emoções da nossa alma estejam em total controle. É só deixarmos Jesus ser a nossa principal necessidade. Amém? Vocês estão comigo ainda aí? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Uou! Querido, porém, se nós não entendermos isso, se nós não entendermos que Jesus é a nossa principal necessidade, sabe o que vem sobre nós? Um vazio. E sobre o vazio, sabe o que vem? Ansiedade. Quem não conhece uma pessoa ansiosa aí? Quem não conhece pessoas ansiosas que estão tentando tirar sua própria vida? Segunda verdade: para que ficar ansioso? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, pergunta assim para ele assim, ó: para que ficar ansioso? Fala assim: é bobeira. Jesus não te fez ansioso. Mateus 6,30 fala assim, ó: então se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda o que vamos vestir. A palavra fala: não vos preocupeis. Quando estamos preocupados, vem em nós a ansiedade, e a ansiedade trava, bloqueia a nossa vida.
A ansiedade acaba com a nossa vida, acaba com a nossa fé, nos cega, nos impede de ver Jesus. Vou falar de mim agora. Vou dar o meu testemunho e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu era o cara mais ansioso da face dessa terra. Eu era tão ansioso que eu virava e mexia, eu parava no hospital. Ficava com tanta falta de ar, mas tanta falta de ar, que eu ia direto para o hospital, mas é de doer o peito mesmo. Por isso que eu falei, a ansiedade ela acaba com a nossa vida. A ansiedade ela gera dor, falta de ar, medo. E eu sentia ansiedade por tudo. Se eu estava no trabalho, ali belezinha, e no outro dia eu ia ter que fazer alguma coisa diferente, ficava ansioso. Se a Gabriela agia de algum jeito comigo, falava alguma coisa, ficava ansioso. Quantas vezes, meu querido, eu fui parar no hospital? Quantas vezes eu parei de fazer algo ou de desenvolver algo por ansiedade? Quantas vezes a ansiedade parou a minha vida, me bloqueou, me impediu de fazer tantas coisas? Você que é ansioso aí, levanta a pontinha do dedinho aí. Quantas pessoas estão tirando a sua própria vida por causa de ansiedade? Porém, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu não tenho mais ansiedade. Levanta a mão bem alta. Ninguém aqui mais vai ter ansiedade. Talvez você faça, mas é impossível. Fica com a sua mão levantada. É impossível, eu não consigo controlar a minha ansiedade. É difícil demais. É possível sim. Eu não sou nenhum super-homem não. Eu sou homem de carne e osso como vocês. Eu não tenho mais ansiedade. Vocês também não terão mais. Vocês não terão mais ansiedade. A ansiedade não irá mais bloquear a vida de vocês. Não irá mais impedir vocês de viverem uma vida sadia, com uma raiz sadia. Sabe como a ansiedade passou da minha vida? É simples. Eu conheci Jesus e comecei a andar com Ele. Eu conheci Jesus e aprendi a viver com Ele. Meu querido, existe uma grande diferença em conhecer Jesus e dizer assim: eu conheço Jesus e vivo com Ele. Muitas pessoas, o mundo inteiro, quase, conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus. Mas muitos que conhecem, não vivem com Ele. Existe uma grande diferença. E para mim, conhecer uma pessoa verdadeiramente, preciso andar com ela, não é verdade? Não tem como eu conhecer uma pessoa verdadeiramente se eu não andar com ela. E foi exatamente isso que eu entendi. Não adiantava eu só falar assim: eu conheço Jesus. Eu vou na igreja uma vez por mês. Eu vou na igreja todo domingo. Conheço Jesus. Eu ouço falar de Jesus, mas não vive com Ele. É muito diferente. É muito diferente. Eu tive exatamente esse entendimento, que eu precisava conhecer Jesus sim, mas eu precisava viver com Ele. Precisava andar com Ele, caminhar com Ele, entender quem Jesus era, viver com Jesus lado a lado. Foi exatamente assim que a minha ansiedade sumiu. Eu já falo de todo o meu coração e com propriedade. Eu não tenho mais ansiedade. Eu não sinto mais falta de ar. Aquilo acabava com a minha vida. Ia no pronto-socorro, não tinha nada. Ansiedade é na alma. Como que lá no pronto-socorro vai curar? Mas graças a Deus, eu conheci Jesus e passei a viver com Jesus. Jesus muda a vida, meu querido. Jesus muda a nossa história. Ele transforma, se nós quisermos.
E aí? Quando nós entendemos a respeito disso, de andar, caminhar e viver com Jesus, nós vivemos exatamente isso daqui, ó. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que eu não tenho mais ansiedade? Porque eu sei sobre ele tudo. Eu coloquei sobre ele tudo, todas as minhas preocupações, todos os meus anseios, todos os meus medos, eu coloco sobre Jesus. Você não precisa ter medo. Nós vamos colocar sobre Jesus, pode pôr sobre ele sim. Ele suporta a carga sobre nós, ele é sobre nós. Aliás, ele tem cuidado de nós. Querido, levanta sua mão bem alta, assim como Jesus me ensinou a andar com ele, assim como Jesus me ensinou a lançar sobre ele a ansiedade, o medo e a preocupação, assim serão vocês. Vocês vão lançar sobre ele a ansiedade, o medo, a preocupação. Entendam isso, Jesus tem cuidado de nós, e isso basta. Amém? Jesus tem cuidado de nós. E o texto continua: sede sensatos e vigilantes. O diabo é vosso inimigo e anda ao redor como um leão. Que eu acabei de falar, né? Ele está ao nosso redor, colocando necessidades desnecessárias para gerar em nós ansiedade, medo, preocupação, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que têm em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ninguém está sofrendo mais que ninguém, ninguém é ansioso mais que ninguém, e todos são possíveis passar por tudo isso. Voltando aqui, ora, versículo 10: o Deus de toda a graça, que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Eu vou ler de novo, mas eu vou ler mais forte, talvez um amém mais forte venha. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de teres sofrido um período curto de tempo, levanta sua mão bem alto, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ufa, glória a Deus. Querido, palavra é demais, né? Firmes alicerces fala de estar enraizado, fala de estar firme em Jesus. Firmes alicerces fala de descansar em Jesus. Nos dá o entendimento sobre o que está escrito em Mateus 6, que eu acabei de ler, e eu vou ler de novo, um pequeno trecho. 6,30. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos de beber, ou ainda que iremos vestir, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Deus celestial, que sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso fala de entendimento que Jesus é a principal necessidade nossa. Buscai primeiro as coisas dos céus.
Jesus é a principal necessidade nossa. E as demais coisas Ele nos acrescenta. Por que ficar ansioso então? Se Ele vai acrescentar as demais coisas, e se Ele é a minha principal necessidade, para que ficar ansioso? Descansa nele, Ele tem cuidado de vós. Descansa nele, Ele tem cuidado de vós. Não há por que temer, não há por que ter medo, não há para que se preocupar. Ele tem cuidado de vós. Filipenses 4:6. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em toda oração, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sabendo de tudo isso, vira para o irmão que está do seu lado e pergunta assim para ele assim, ó: para que ficar ansioso? Querido, depois de tudo isso, se a ansiedade não sair de vocês, o medo, o receio, a preocupação, eu não sei mais o que fazer. Gravem isso. Jesus é uma necessidade que não gera preocupação e ansiedade, assim como os bens materiais e as coisas dessa terra que geram ansiedade em nós, que geram medo. Jesus é uma necessidade que resolve tudo. Jesus, Ele não gera medo, não gera ansiedade. Jesus, Ele resolve tudo, toda parada, todo problema. Jesus resolve. Vocês estão firmes aí comigo? Eu estou encerrando. Então, nós sabemos que Jesus é a nossa principal necessidade e que não precisamos ter ansiedade nenhuma. Já nos consolidamos a respeito dessas verdades e a respeito de tudo o que foi ministrado. Estamos prontos. A raiz está pronta. Já foi lavada, polida, cortada. Cada ministração foi fazendo alguma coisa, né? E agora entrou mais um pouquinho lá, né? Lá no centro das nossas emoções, lá na ansiedade. Jesus está aqui nessa noite para mostrar para nós, terceira verdade, que Ele é a raiz da nossa vida. Jesus é a raiz da nossa vida. Sabe o que eu achei interessante? Todo mundo falou bastante sobre raiz, mas ninguém, eu estava até pensando, né? Acho que com certeza alguém ia falar isso, dar o significado da raiz. Ninguém foi lá, acho que no Google, igual eu fui, escreveu assim, ó: qual é a função da raiz? Vamos lá então, ó. A função da raiz é fixar a planta, é retirar a água e os nutrientes necessários que a planta precisa do solo. A água e os nutrientes formam a seiva bruta, que é levada até as folhas, por meio de vasinhos que ficam dentro do caule, chamados de xilemas. Ó, xilemas, vasinhos, seiva. A Débora entende, depois vocês perguntam para ela. Mas isso daqui, ó, a principal função da raiz é fixar a planta e retirar a água e os nutrientes necessários que a planta precisa do solo.
O louvor já pode até ir subindo, meu querido. Ou seja, a raiz é a base de tudo. Acabamos de ler, vocês já sabem disso. Tudo passa pela raiz. A planta sem a raiz, a árvore sem a raiz, não é nada. É uma árvore morta, é uma planta morta. Jesus é exatamente tudo isso. Essa raiz que nós precisamos se entrelaçar nele. Jesus é exatamente isso daqui que está escrito em João 15:4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não poderás realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejades e vos será concedido. Jesus é a nossa principal necessidade. Jesus é a principal raiz. Tudo vem dele, tudo passa por ele. Nada é sem Jesus. Está enraizado em Jesus é entender que ele é a principal necessidade, é entender que ele supre tudo. Estar enraizado em Jesus é ter suprimento para o resto da vida. Nunca vai faltar nada. Assim como a raiz em uma planta, tudo passa por ela, assim é Jesus a raiz da nossa vida. Tudo passa por ele antes de chegar até nós. Tudo passa por ele. Vamos ficar de pé. Presta atenção nisso. Assim como a raiz, que tudo passa por ela para chegar até uma planta, assim é Jesus a raiz da nossa vida. Tudo passa por ele para chegar até nós. E o que isso quer dizer, meu querido? Ele purifica tudo, ele limpa tudo. Todos os nutrientes que nós precisamos para a raiz da nossa vida. Isso é demais. Vem limpinho, purificado, santo, livre de pecado, livre de vício, livre de medo, livre de ansiedade, porque Jesus é limpo. Tudo passa por ele. E sabe esse nutriente que passa por Jesus e chega até nós, que vem muito limpo, faz de nós raízes fortes. Faz de nós raízes fortes. Como eu falei, nós já fomos limpos, purificados. Nós já somos raízes fortes. Vocês já são raízes fortes. Nós estamos preparados para sair lá fora e romper qualquer barreira, e romper qualquer situação adversa. Nesse entendimento, quando Deus falou a respeito disso, de raiz forte comigo, eu lembrei que às vezes a gente anda na rua e a gente passa por cima de raízes nas calçadas. Você já parou para observar isso? O que uma raiz forte ela faz com a calçada? Quebra tudo, meu irmão. A raiz ela trinca muro,
da rachadura em muro. Uma raiz forte, nada segura. Ninguém para uma raiz forte. Vamos explodir nessa noite igual uma raiz forte? Oh!